Olá pessoal, eu me chamo Rebeca Borba, sou fisioterapeuta do trabalho, atuo como perita judicial e como assistente técnica judicial no estado de Pernambuco já há muitos anos. Há muitos anos também que eu tenho a unidade de aprimoramento em perícias, que é o UNAP, uma escola de formação em perícias fisioterapêuticas, do qual eu já rodei o Brasil inteiro dando cursos presenciais. E devido à pandemia, em 2020, eu transformei o meu curso presencial em online. Então já está disponível aí na plataforma Hotmart, o meu curso online de perícias fisioterapêuticas. E eu resolvi então gravar essa aula sobre perícia fisioterapêutica, com ênfase na perícia trabalhista, que é onde mora, né, onde está a minha maior experiência de atuação profissional, para vocês, que são a minha lista de contatos. Então, se você está recebendo o link, o acesso exclusivo a essa aula, é porque você já baixou um e-book meu gratuito, ou você já se inscreveu no meu site, no napcursos.com, e seu nome, seu e-mail faz parte, então, da minha lista de contatos. Frequentemente, a minha lista de contatos vai receber acesso exclusivos a materiais como esta aula e muitos outros materiais ainda que vocês vão receber, tá? Se você acha que algum amigo seu vai se interessar por esse conteúdo também, encaminha para ele, pede para ele se inscrever, para ele também fazer parte da minha lista de contatos, que assim ele vai receber o conteúdo também exclusivo. Bom, então vamos já começar a nossa aula. Essa é uma aula que eu preparei e ministrei ela durante todo o ano 2020 em vários cursos e palestras e congressos online que a gente teve por causa da pandemia, tudo online. Então eu resolvi gravar esse formato especialmente para vocês. Vamos começar aqui falando do que são as perícias fisioterapêuticas. Segundo a Associação Brasileira de Perícias Fisioterapêuticas, a ABRAPEF, que eu tenho a honra de ser a presidente, eu ainda sou, meu mandato está terminando, mas eu ainda sou presidente ainda no iníciozinho de 2021, se você está assistindo essa aula agora. A ABRAPEF, ela define a perícia fisioterapêutica como sendo a análise de circunstâncias sob a ótica profissional da fisioterapia. Então, existe uma determinada circunstância e que um fisioterapeuta vai analisar utilizando a nossa própria ótica profissional da fisioterapia. Bem óbvio. Com o emprego de métodos técnicos científicos atendendo a uma determinada demanda. Que demanda é essa? É um juiz que está solicitando a sua opinião técnica, não é? É um seguro que tá solicitando, é o próprio paciente que quer ter um laudo, uma avaliação pericial sobre a sua condição de saúde. Então, a gente sempre vai aí atender a uma determinada demanda. No final, consubstanciada em um documento próprio, tal como laudo, parecer, relatório, opinião técnica, dentre outros. Então, a gente faz a nossa análise sobre uma determinada circunstância, utilizando a nossa ótica profissional da fisioterapia, para atender uma determinada demanda e, no final, a gente vai consubstanciar a nossa opinião em um documento próprio, geralmente chamado de laudo, de parecer, também de relatório, enfim, tá? Então, para que vocês possam entender melhor qual o contexto da perícia judicial, eu gosto muito desse slidezinho que ele é bem didático, não é? A gente tem aqui o trabalhador, seu João. Seu João sofreu um acidente de trabalho ou foi acometido por uma doença ocupacional e ele diz que a culpa do seu adoecimento é da empresa que ele trabalha. A empresa, por sua vez, diz que não tem culpa nenhuma nesse ocorrido, que a culpa do acidente ou da doença é dele mesmo, do trabalhador. E eles não chegam em um acordo. Essa lide, essa briga, essa disputa vai terminar nas mãos de um juiz. O juiz é um homem que é muito entendido de leis, de normas, do direito em geral. Mas o juiz não entende nada ou quase nada de saúde, não é? Para que o juiz possa, então, tomar a sua decisão, fazer prolatar a sua sentença, esse juiz vai ter que nomear um profissional especializado, expert naquela matéria, que é o perito judicial. Tá? A lei também prevê outras duas figuras aí nessa perícia, que são os assistentes técnicos. Então, a gente tem o assistente técnico do reclamante e o assistente técnico da reclamada, da empresa. Tanto o perito quanto os assistentes técnicos, no final, emitem documentos.
O documento do perito se chama laudo pericial, onde ele vai expor, então, a sua conclusão. E os assistentes técnicos apresentam pareceres técnicos. Os documentos têm nomes distintos, mas seguem uma mesma conformação, não é? Existe a introdução, a discussão e a conclusão, a análise, tudo ali consubstanciado nesses documentos. Todos esses documentos vão parar no processo e o juiz vai ler tudo isso para então tomar a sua própria conclusão aí nesse caso. Bom, só voltando aqui no slide, é importante que vocês observem bem esse slide porque reflete o quão vasto é essa área de perícia. Para cada perícia que ocorre na justiça, o fisioterapeuta tem 3 possibilidades de atuar, seja como perito do juiz, seja como assistente técnico do autor, seja como assistente técnico do réu, tá? Então, existem muitas perícias por dia no Brasil, centenas de milhares. É um universo ainda extremamente vasto que ainda necessita de muita exploração pelo fisioterapeuta. Bom, o que é que a lei diz sobre o perito? A lei diz que os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos inscritos no cadastro mantido pelo tribunal do qual o juiz está vinculado. O que é que isso quer dizer? Que o perito, primeiro, são profissionais legalmente habilitados, e aí a gente vai ver se o fisioterapeuta é ou não legalmente habilitado. E, segundo, tem que estar inscrito no cadastro do tribunal. Para se inscrever nesse cadastro, é necessário concurso público? Não é necessário concurso público. O que muita gente, inclusive, pensa que para seguir a carreira de perito tem que fazer concurso público. Não é necessário, a lei não diz isso. Cada tribunal tem o seu próprio cadastro. Então, basta que você se inscreva no cadastro do tribunal do seu estado. Aí ele tem lá uma lista de documentos, você apresenta, geralmente eles exigem um curso de formação em perícia, ou na área que você está se propondo a trabalhar, e aí você apresenta toda a documentação exigida pelo tribunal e no final seu cadastro é homologado. Bom, notem que a lei não determina restrição de natureza profissional quanto à escolha do perito. A lei não diz que o perito tem que ser médico, a lei não diz que o perito tem que ser fisioterapeuta, a lei diz que o profissional tem que ser legalmente habilitado, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver se nós, fisioterapeutas, somos legalmente habilitados ou não para o exercício dessa função. Em relação aos assistentes técnicos, o que é que a lei diz? A lei diz que os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. O que é que isso quer dizer? Que o assistente técnico é o profissional que é de confiança da parte. Quem determina quem é de confiança de seu João lá no nosso exemplo da perícia? É seu João. Então, se seu João quiser nomear uma fisioterapeuta como sua assistente técnica, ele vai nomear. Se ele quiser nomear um médico, ele vai nomear um médico. E vai caber a seu João escolher ali o melhor profissional ali representar naquele caso, tá? Para resumir, então, o perito, ele assiste o juiz. E o perito, ele é imparcial. E o perito produz um documento chamado laudo pericial. Então, lembram que o perito estava ali no meio, pelo juiz. O perito, ele não está nem pelo lado da empresa, nem pelo lado do reclamante, do trabalhador. O perito, ele tem que ser imparcial. Já os assistentes técnicos, não, é diferente. Os assistentes assistem às partes que lhe contratou. Então, o assistente técnico do reclamante vai assessorar o reclamante e vai defender os interesses do reclamante. O assistente técnico da empresa vai assessorar a empresa e defender os interesses da empresa. Por isso, a função de assistente técnico, ela por si só já é uma função parcial. Cada assistente técnico vai puxar ali a sardinha para o seu lado. E o assistente técnico produz um documento chamado parecer técnico, tá? Bom, então se colocando no lugar de um juiz ou de uma juíza, não é? Por que a juíza, então, aqui no nosso caso, porque ela vai nomear um fisioterapeuta perito? Por que ela não nomeia um médico, já que ela está acostumada a nomear médicos? Por que, então, essa juíza, ela deve deixar de nomear médicos e passar a nomear fisioterapeutas? O que a gente tem a contribuir com o judiciário? Vamos ver.
Primeiro, a gente tem que deixar muito claro para os magistrados quem nós somos. Quem são os fisioterapeutas? Os fisioterapeutas são os experts em movimento e funcionalidade humana. Se o assunto é movimento e funcionalidade humana, a gente bate no peito e faz o gol, porque os craques somos nós. A gente passa 5 anos de faculdade no mínimo, fora pós-graduação, cursos de formação, estudando movimento e funcionalidade humana. Segundo ponto, somos então os experts nos distúrbios correlatos à cinesia humana. E aí entra todas as sequelas de acidentes, as LEDORTs, as questões relacionadas à ergonomia e biomecânica. Então, todos os distúrbios correlatos à cinesia humana, nós somos os experts nessa matéria. Somos profissionais de primeiro contato. O que isso quer dizer? Que nós temos autonomia. O paciente ele não precisa ir para um médico para que o médico encaminhe para o fisioterapeuta. Se um paciente sente um problema de saúde, ele pode procurar diretamente o fisioterapeuta. Somos de primeiro contato. Isso porque nós temos autonomia para estabelecer o nosso próprio diagnóstico, determinar o nosso próprio tratamento e determinar também as condições de alta do paciente, tá? Então, dentro desse universo, nós somos os profissionais de primeira escolha de um juiz. Para a gente deixar aqui muito claro a diferença do diagnóstico do médico, que é aqui eu estou tratando como diagnóstico nosológico, que é aquele que determina a existência ou ausência de doença, e o nosso diagnóstico fisioterapêutico, que aqui eu estou chamando de diagnóstico funcional. Então, para que vocês entendam de uma vez por todas a diferença entre o diagnóstico do médico e do fisioterapeuta, observem bem esse slide agora. A gente está vendo aqui 2 homens, não é? 2 indivíduos. O primeiro deles ele está correndo, tem um bom porte físico, provavelmente esse indivíduo tem um excelente grau de funcionalidade, ele trabalha ok, ele tem sua vida social ativa. Já o segundo está numa cadeira de rodas, não é? Certamente existe um baixo grau de funcionalidade aqui e muitas barreiras sociais que esse indivíduo enfrenta. Porém, ambos possuem a mesma doença. Ambos têm hérnia de disco lombar, um CID M51.1. Então, gente, a gente logo observa que pessoas com a mesma doença não necessariamente apresentam o mesmo grau de funcionalidade. Então, uma coisa é identificar se aquele indivíduo tem ou não determinada doença. Outra coisa é entender o tanto que esta doença está impactando negativamente na vida dele. Ou seja, o grau de funcionalidade. Isso a gente vê muito bem nos pacientes de AVC, nos pacientes de Parkinson, em tantas outras patologias e distúrbios que nós fisioterapeutas encontramos no nosso dia a dia, que o paciente que tem a mesma doença não necessariamente cursa com o mesmo grau de funcionalidade. E o que o fisioterapeuta diagnostica é funcionalidade. O que o fisioterapeuta trata é funcionalidade. Este é o cerne da nossa questão. E aí eu pergunto para vocês, para um juiz é interessante saber se esse indivíduo tem ou não hérnia de disco, que é uma coisa inclusive que sai num exame de ressonância magnética, por exemplo, não precisa de muita ciência para se determinar, não é? É facilmente diagnosticável uma lesão de disco intervertebral. Ou se esse indivíduo ele está necessitando ou não de uma cadeira de rodas, ou se ele necessita de cuidados especiais, ou se ele está incapacitado para desenvolver o seu trabalho habitual. Então, o diagnóstico funcional fisioterapêutico ele é muito mais rico do que o diagnóstico simplesmente nosológico de ausência ou presença de doença, tá certo? O contrário também é verdadeiro. Então, esse indivíduo a gente sabe que tem hérnia de disco, que a gente já viu. Já esse segundo tem uma espondilolistese. Porém, ambos estão numa cadeira de rodas. Então, a gente já entende que pessoas com o mesmo grau de funcionalidade também não necessariamente sofrem da mesma doença. E o grau de funcionalidade, ele é uma informação muito mais rica, muito mais detalhada.
para um juiz entender do que qual a doença que está nesse momento acometendo esse indivíduo. É importante também saber disso, mas muitas vezes o cerne da questão está sobre a funcionalidade, que é algo muito mais complexo de se mensurar. Bom, então se tratando aqui de perícia trabalhista, que é o foco da nossa aula aqui, essa perícia trabalhista ela é feita basicamente em 3 momentos. O primeiro momento é a perícia cinesiológica funcional, é onde o fisioterapeuta vai determinar o seu diagnóstico cinesiológico funcional. Então eu recebo o reclamante aqui no meu consultório, eu estou no meu consultório aqui nesse momento gravando esta aula para vocês. O reclamante ele vem até aqui no meu consultório. Aqui nesse momento eu vou coletar a história ocupacional dele, vou realizar a anamnese, o exame físico, vou analisar os laudos e exames que ele tem e todos os documentos complementares que ele possui. No segundo momento, eu vou lá no local de trabalho dele, na fábrica, na indústria, na agência bancária, onde ele trabalha, para realizar minha perícia ergonômica. Nessa perícia ergonômica, eu vou chegar ao meu diagnóstico ergonômico. Nesse momento, eu vou tirar fotos, fazer vídeos, aplicar ferramentas ergonômicas, coletar entrevistas, tá? Tudo que eu julgar necessário para chegar ao meu diagnóstico ergonômico. Depois de feita a primeira e a segunda etapa, eu volto ao meu consultório, me sento diante do meu computador e vou elaborar o laudo pericial. Esse laudo pericial ele deve ser claro, objetivo e bem embasado. E aqui eu vou unir toda a minha análise, tanto cinesiológica funcional quanto ergonômica, para chegar à minha conclusão pericial. Então agora eu vou mostrar para vocês como um fisioterapeuta pode realizar o seu diagnóstico cinesiológico funcional, fazer a quantificação das perdas funcionais de um indivíduo. Então aqui eu tenho o caso desta reclamante, que é um caso crônico de tendinites em supraespinhoso bilaterais, que cursou com uma capsulite adesiva de ambos os ombros. Ela já foi submetida a 3 procedimentos cirúrgicos, o que gerou a capsulite adesiva em ambos os ombros. E o máximo de abdução dos ombros que ela consegue é esse aqui. Então, do ombro esquerdo, ela consegue 22 graus de abdução e do ombro direito, 37 graus de abdução. Ela está com o cotovelo fletido aqui, ambos, porque ela também não estende completamente os cotovelos. Os cotovelos também têm deformidade em flexão, mas a gente vai deixar os cotovelos para outro momento. Vamos focar aqui nos ombros, tá? Eu pedi para ela que realizasse a abdução máxima e capturei a imagem da abdução máxima. Coloquei no meu computador e fiz a análise de fotogrametria, que é a medida aqui dos ângulos que vocês estão vendo, tá? Bom, sabendo que a amplitude máxima esperada para esse movimento de abdução dos ombros seria de 180 graus, então eu consigo identificar o tanto de amplitude de movimento que ela perdeu. Então, por exemplo, se aqui à direita ela tem 37 graus de abdução, ela perdeu 143 graus de abdução, à direita. Já a esquerda é um pouco pior. Ela tem 22 graus de abdução à esquerda, então ela perdeu 158 graus de abdução. Até aí, tudo bem? Então, eu acho a amplitude que ela tem. Sabendo qual seria a amplitude máxima esperada para aquele movimento, eu calculo o tanto de amplitude que ela perdeu. Em seguida, eu vou transformar isso em percentuais. Então, se 180 graus seria 100% do movimento, 158 graus, que é o que ela perdeu aqui, representa quantos por cento do movimento perdido? Então, 87,7%. À esquerda, e à direita ela perdeu 79,4% do movimento, tá? Isso tudo eu ensino no curso, tá, gente? Eu sei que parece um pouquinho complexo, mas depois que você aprende, ó, fica craque. Gente, pegando então esses percentuais de perda, para que a gente acha esses percentuais de perda? Para depois classificar pela CIF. A CIF diz que perdas entre 5% e 24% são perdas leves. Perdas de 25% a 49% são perdas moderadas.
Perdas acima de 50% até 95% são perdas graves e perdas acima de 95% já é considerada como perda total do movimento. Aqui no nosso caso, ambas as perdas são perdas graves, porque estão nessa faixa aqui, acima de 50% e abaixo de 95%, tá? Então, olha como é rica a nossa análise. A gente identificou o tanto de movimento que ela tem, o tanto de movimento que ela perdeu, transformou isso em percentuais de perda e ainda classificou se essa perda é leve, moderada ou grave. No caso aqui, grave, tá? Em se tratando de perícia ergonômica, eu já disse a vocês que a gente vai lá no local de trabalho do reclamante. Lá no local de trabalho, a gente faz a identificação dos riscos ergonômicos, a gente quantifica os riscos ergonômicos, a gente mede o grau de exposição ao risco, vê se o empregador está cumprindo as normas legais. A gente avalia também os fatores organizacionais do trabalho, como ritmo de trabalho, pausas, jornada, autonomia. Então, isso tudo faz parte da nossa perícia ergonômica. Tá? Então, se tratando aqui desse exemplo que eu estou mostrando para vocês, esse trabalhador, a função dele é pegar essa caixa aqui que vem na esteira e organizar nos pallets. Então, notem que as duas primeiras fileiras, para depositar a caixa, ele faz a flexão anterior de tronco, não é? Já nessa fileira aqui do meio, ele já não faz flexão anterior de tronco, porque a caixa já está aqui no nível da cintura dele. Já as duas últimas fileiras, ele já faz elevação de membro superior para depositar a caixa em cima. Então, na mesma atividade, o risco migra de lombar para ombros. E a gente precisa medir o grau de exposição para lombar, o grau de exposição para ombro nessa atividade. Além do mais, o ritmo de trabalho aqui, ele é determinado pelo próprio trabalhador ou pela esteira? Pela esteira, né? Então, quem determina a velocidade que ele pega uma caixa e outra não é ele. É a esteira que está ali trazendo a caixa, ele tem que pegar. Porque se ele não pegar, no final a caixa vai cair. E vai prejudicar ali todo o serviço dele, tá? Então, isso tudo, gente, é avaliado. A gente aqui aplica a ferramenta ergonômica para a gente quantificar o risco, para identificar se tem risco. Isso tudo é feito através de tanto análise qualitativa da atividade, quanto quantitativa utilizando as ferramentas ergonômicas. Ainda dentro da perícia ergonômica, a gente tem uma outra ferramentazinha chamada cronoanálise, que é análise ao longo do tempo. Crono-tempo, análise ao longo do tempo. A cronoanálise ela é uma ferramenta muito interessante para a gente determinar, identificar, melhor dizendo, se aquele trabalho ele é repetitivo ou não. Então, muito se fala, trabalho repetitivo. Bom, existem parâmetros para a gente identificar se aquele trabalho é repetitivo ou não. E o parâmetro mais bem aceito até hoje é o conceito de Silverstein, que já faz desde 1985, onde ele disse que são trabalhos repetitivos aqueles que possuem ciclos de trabalho inferiores a 30 segundos, tá? Eu vou explicar melhor o que é ciclo de trabalho. E no caso do ciclo de trabalho ser maior do que 30 segundos, ter um único movimento que toma mais da metade do ciclo. Ou 60 segundos de contração isométrica, ou no caso de digitação, mais de 8.000 toques por hora de digitação, tá? Para a gente fazer isso, a gente precisa colocar a nossa câmerazinha ali filmando a atividade e depois analisar e sair contando quantos movimentos tem por minuto para a gente identificar, então, se trata de movimento repetitivo ou não. Aqui nesse outro exemplo, é uma atividade parecida com a anterior. Então, esse indivíduo, ele pega a caixa e organiza no pallet, tá? Então, qual é o ciclo de trabalho dele? Ele pega a caixa, pegou a caixa, está começando o ciclo. Ele vira, deposita no pallet, voltou, pegou a próxima caixa. Quando ele pega a próxima caixa, acabou o ciclo anterior de trabalho e começa um novo ciclo. E assim ele fica o dia inteiro, a jornada inteira de trabalho. Medindo os ciclos entre ele pegar uma caixa e pegar a próxima, a gente chegou aqui à conclusão de que cada ciclo de trabalho girava aí em torno de 4
3, 2 segundos. Ou seja, quando é menor do que 30 segundos, já é um trabalho repetitivo. Esse é um trabalho muito repetitivo. Então, veja a quantidade de informação que a gente tem condição de fornecer ao magistrado, de fornecer ao juiz. E a utilização de ferramentas ergonômicas dentro da perícia ergonômica. Por que eu estou falando tanto de perícia ergonômica? Porque essa é a cereja do bolo da perícia fisioterapêutica. Esse é o nosso grande diferencial. Os médicos não fazem isso. Os médicos não fazem esse tipo de análise, esse tipo de quantificação. E esse é o nosso grande diferencial. É nisso que a gente vai encher os olhos do magistrado e dizer: Excelência, é por isso que Vossa Excelência deve me nomear e não nomear um médico. Então, aqui, ó, esse posto de trabalho se trata de um caixa bancário, tá? Essa trabalhadora aqui, para vocês verem, ela tá bem abaixo do público, né? Então, toda vez que ela precisa entregar o troco, pegar o cartão, devolver o dinheiro, o comprovante de pagamento, ela tem que fazer a elevação anterior de ombro. E não só a elevação anterior de ombro, como também flexão anterior de tronco, até com uma leve rotação, para que ela consiga alcançar o cliente. Isso porque o ambiente de trabalho está ergonomicamente inadequado. A gente bate o olho e diz: ok, isso está ruim, mas o quanto isso está ruim? Aí é onde entram as ferramentas ergonômicas. No caso aqui, primeiro de tudo, eu fiz uma fotogrametria. Eu bati a foto do movimento, não é? Medi a angulação, então ela faz uma flexão anterior de ombro de 135 graus. Em seguida, eu apliquei uma ferramenta ergonômica. Aqui, no caso, eu apliquei a RULA, Rapid Upper Limb Assessment. É uma ferramenta que, a princípio, vocês podem achar que ela é bem complexa, mas ela é até simples de ser aplicada. E aí, com o tempo, vocês pegam a prática nisso. Essa ferramenta, ela varia o score de 1 a 7. Quanto maior o score, pior é a condição ergonômica. No caso aqui, deu 6. O máximo seria 7, deu 6. Ou seja, já indica um alto risco ergonômico para essa atividade. Isso significa o quê? Alto risco de ocasionar lesões em membro superior nessa atividade, tá? Nisso, a gente pega, então, cruza com as informações da ciência, da literatura científica. O que é que a ciência nos diz? A ciência nos diz que, à medida que se realiza abdução ou flexão anterior de ombro, o espaço subacromial ele é reduzido e o tendão do supraespinhoso é impactado sob o acrômio. E essa impactação ela fica mais evidente a partir de 60 graus de elevação. Ela fica pior crítica em 90 graus, não é? E ela dá uma leve aliviada a partir de 120 graus. Aqui, ela está em 135 graus. Para ela chegar em 135, gente, ela passou por 60, ela passou por 90, ela passou por 100. Então, ela passou por todo esse arco de movimento que é extremamente lesivo para o tendão do supraespinhoso. E adivinhe só qual era a queixa do reclamante desse caso aqui. Tendinite de supraespinhoso, síndrome do impacto do ombro. E é assim que a gente fecha um nexo de causalidade entre o trabalho e a doença. Eu vou explicar melhor o que é nexo de causalidade nos próximos slides, tá? Então, gente, o laudo do fisioterapeuta, ele é embasado na ciência. A gente foge do achismo e se baseia a conclusão em dados concretos de ferramentas ergonômicas, de análise qualitativa e quantitativa da funcionalidade humana, baseado no que a ciência nos diz. Bom, então a gente já conseguiu convencer a nossa juíza aí sobre a qualidade técnica do nosso trabalho, mas em relação à habilitação legal, nós somos legalmente habilitados para o desempenho dessa função de perito judicial? Vamos ver. Vamos olhar aqui a nossa lei, a lei que regulamenta a profissão da fisioterapia no país. É o Decreto-Lei 938 de 1969, válido até os dias atuais. Esse Decreto-Lei diz que, no artigo 5º, compete ao fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, inciso 1º, dirigir serviços em órgãos e estabelecimentos públicos ou particulares,
ou assessorá-los tecnicamente. E a função de perito e a função de assistente técnico é uma função de prestar assessoria técnica perante órgãos, estabelecimentos públicos ou privados, não é? Seja o tribunal, que é um órgão público, seja o próprio reclamante ou a empresa, que são entidades privadas lhe contratando, seja um órgão público ou privado, nós estamos sendo contratados para prestar assessoria técnica na função de perito e na função de assistentes técnicos. Por isso que, sim, a nossa lei nos dá respaldo legal, somos legalmente habilitados para o desempenho dessas funções, tá? E o nosso Conselho Federal de Fisioterapia, o COFITO, emitiu em 2016 uma resolução que tratou especificamente sobre perícia fisioterapêutica. Antes de 2016, a gente podia sim fazer perícia, mas a perícia sempre estava contida em outras resoluções, como de fisioterapia do trabalho, por exemplo. Aqui não. Aqui o COFITO retira a perícia somente do contexto do trabalho e entrega para todas as especialidades. Então, a gente tem perícia, por exemplo, de cardiorrespiratória, de dermatofuncional, de pediatria. De todas as especialidades da fisioterapia, pode-se haver perícia de traumato-ortopedia, que é muito comum também, além do trabalho, que é a mais conhecida. Então, a resolução 466 de 2016 diz que compete ao fisioterapeuta prestar a função de perito ou assistente técnico nas seguintes áreas de atuação, seja na perícia extrajudicial, judicial, judicial do trabalho, previdenciária, securitária, perícia para pessoas com deficiência. Então, é um universo imenso pericial que está aí diante dos nossos olhos, esperando para ser explorado pelo fisioterapeuta. Tem muita área ainda para a gente conquistar e para a gente expandir. Mas é muito importante que fique claro aqui que a perícia fisioterapêutica é diferente da perícia médica, tá, gente? Infelizmente, eu escuto até de colegas fisioterapeutas dizendo: nossa, eu não sabia que o fisioterapeuta podia fazer perícia médica. Não, gente, a gente não faz perícia médica. É que nem aquela pergunta, aquele ditado óbvio que se diz, né? Qual a cor do cavalo branco de Napoleão? É branco. Quem faz perícia médica? Médico. Fisioterapeuta não faz. Vocês viram a lei lá no começo da minha aula? A lei diz que a perícia tem que ser médica? Não. A gente fala em perícia técnica judicial. E aí sim, nós fisioterapeutas realizamos a perícia técnica judicial, que é a que está prevista na lei, tá? Então vamos deixar esse vício de linguagem de lado. A gente não faz perícia médica, a gente faz perícia fisioterapêutica, perícia técnica judicial. Só que, infelizmente, o termo perícia médica é ainda utilizado de maneira inadequada para nomear algumas perícias técnicas judiciais, principalmente quando relacionadas à saúde. E aí, aos poucos, a gente tem que ir quebrando esse vício de linguagem. Não, até mesmo o juiz, quando nos nomeia a fisioterapeuta Rebeca Borba para realizar a perícia médica. E aí a gente tem que ir lá e explicar para Vossa Excelência que não se trata de perícia médica, que a gente vai fazer a perícia técnica judicial, tá? Existe esse vício de linguagem. Ah, mas o que é que o fisioterapeuta faz então nas perícias? Número 1, a gente estabelece o nosso diagnóstico cinesiológico funcional, que eu já mostrei um pouco para vocês, não é? Que é muito rico. Número 2, a gente analisa as capacidades e incapacidades funcionais do indivíduo. A gente mede a extensão do dano, ou seja, aquele dano, aquela síndrome do túnel do carpo, por exemplo. Qual a extensão? O que é que aquela doença está provocando naquele indivíduo? E a gente vai apontar ainda se esse dano é transitório ou se é definitivo. Número 2, identificar e quantificar os riscos ergonômicos laborais, que eu mostrei para vocês exemplo também. Também uma análise muito rica, é a cereja do bolo da perícia fisioterapêutica. E item número 4, analisar a relação entre uma doença previamente diagnosticada e comprovada no processo, prestem atenção, e as atividades laborais do trabalhador, ou seja, nexo de causalidade. Essa palavrinha é muito repetida no meio pericial, nexo de causalidade.
Então, gente, para o fisioterapeuta atuar num processo, realizar uma perícia sobre nexo de causalidade, é necessário que a doença já esteja diagnosticada e comprovada nos autos. Então, o reclamante, por exemplo, ele já tem diversos exames e laudos dizendo que ele tem uma síndrome do túnel do carpo. Não é dúvida que ele tem essa doença, tá lá, diversos médicos atestando, exames atestando que ele tem essa doença. A dúvida é, essa síndrome do túnel do carpo que ele tem foi desencadeada pela atividade de costureira? Sim ou não? Então, qual é a dúvida aqui? É sobre o nexo. Se a atividade de costureira desencadeou nessa reclamante a síndrome do túnel do carpo, tá? Aí o fisioterapeuta entra, porque aí a gente vai fazer análise ergonômica, a sobrecarga biomecânica e uma série de outras análises aí que são próprias da fisioterapia, tá? A gente faz com maestria, com excelência. Bom, a gente tá falando aqui ainda de habilitação legal. Eu tenho que dizer para vocês que as perícias fisioterapêuticas possuem 3 súmulas no Brasil. 3 tribunais do Brasil se reuniram e decidiram, olha, a gente tem que decidir, a gente vai aceitar ou não o laudo produzido pelo fisioterapeuta perito. E esses 3 tribunais que fizeram isso foram unânimes em aceitar, validar o laudo elaborado pelo fisioterapeuta. O primeiro deles foi o Tribunal da Paraíba, que foi o primeiro do Brasil. O segundo foi o Tribunal de Alagoas, foi o segundo do Brasil. O terceiro foi o de Pernambuco. Esses 3 emitiram súmula, tem lá o verbete, que está aqui na tela para vocês. O quarto tribunal do Brasil foi o de Sergipe. No caso de Sergipe, eles uniformizaram o entendimento, mas não virou súmula, tá? Isso quer dizer que somente fisioterapeutas desses 4 estados podem atuar em perícia? Não, gente. O que quer dizer é que nesses 4 estados não cabe mais nem discussão. É tipo assim, não tem mais nem choro nem vela. O fisioterapeuta pode ser perito e ponto final, já para facilitar essa discussão nos processos. Para que isso não seja mais um nhenhenhê, mais um entrave processual, se esse laudo vai ser aceito, se não vai, se o fisioterapeuta pode ou não pode. Isso porque já está na lei, já está inclusive no Tribunal Superior do Trabalho. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, do qual todos os tribunais regionais estão abaixo dele, já há muitos anos tem um entendimento firmado, já que o fisioterapeuta pode ser perito. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, uma decisão do TST de 2020, tá? É uma das decisões recentes aqui, faz pouco tempo, no final de 2020, onde a excelentíssima ministra relatora, ela diz que o Tribunal Regional manteve a sentença que julgou válida a perícia realizada pelo fisioterapeuta. Então, isso já foram da primeira instância para o tribunal, alegando nulidade da perícia por ter sido feito por um fisioterapeuta. O tribunal já não acatou, já julgou válida a perícia da fisioterapeuta. E ainda assentou que o laudo apresentado foi completo e robusto, deixando claro aí a qualidade técnica da nossa perícia. Com análise minuciosa das provas documentais, nos autos, a apresentação de ampla defesa, de ampla fundamentação para embasar a conclusão. E aí ela complementa, a jurisprudência dessa corte firmou-se no sentido de que não há óbice legal à elaboração de laudo por fisioterapeuta visando atestar doença ocupacional. Então ela está aí, a ministra está enfatizando que a Corte Superior, o TST, já firmou a jurisprudência, o entendimento de que não há óbice a elaboração do laudo pericial pelo fisioterapeuta. E, de fato, há muitos e muitos anos que o TST aceita e valida todos os laudos do fisioterapeuta. E para ter certeza ainda, eu fiz uma pesquisa dos últimos 3 anos, no caso de 2017 a 2020, de todos os processos que envolviam perícia fisioterapêutica e chegavam no TST. Encontrei 30 acórdãos que havia pedido de nulidade do laudo pericial por ter sido feito por um fisioterapeuta, tá? Desses 30 acórdãos, todos foram validados. Todos foram validados. Todas as perícias fisioterapêuticas foram validadas. Nenhuma foi anulada.
por alegação do fisioterapeuta ser incompetente para fazer aquela perícia, tá? Demonstrando 100% de aceitabilidade. Se você quer ter acesso a todos esses 30 acórdãos, entra no site da ABRAPEF, Associação Brasileira de Perícias Fisioterapêuticas, abrapef.com.br, que lá você tem como baixar os 30 acórdãos para você utilizar aí na sua prática do dia a dia, se for necessário, tá? Mostrando que o Tribunal Superior é 100% aceitável, 100% a favor da perícia fisioterapêutica. Então, ó, em resumo, o entendimento já sedimentado no TST e nas cortes regionais brasileiras é de que é válido o laudo pericial produzido pelo profissional fisioterapeuta, tá? Para finalizar aqui a nossa aula, eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma perícia. Essa perícia aqui, a profissão do reclamante é um auxiliar de produção em fábrica de água sanitária. Ele chegou para mim com o diagnóstico de hérnia de disco lombar. De fato, ele tinha um LASEG positivo à esquerda. Na avaliação de funcionalidade, ele apresentava limitação na flexão anterior de tronco, nas flexões laterais, tanto à direita quanto à esquerda, tanto uma menor amplitude de movimento, também por presença de dor. A marcha dele era claudicante, então ele tinha uma claudicação na marcha e já apresentava atrofia da musculatura do quadríceps esquerdo, já mostrando aí uma maior gravidade e cronicidade dessa hérnia de disco, comprometendo também as fibras motoras além das sensitivas, tá? Aí tá a perícia que eu mostrei para vocês nos exemplos anteriores. Eu fui lá na fábrica fazer análise dessa condição ergonômica. Então, ele carregava caixas de água sanitária. Cada caixa dessa tinha 12 garrafas de água sanitária, de 1 litro cada uma. Ou seja, cada caixa pesava em torno de 12 quilos no mínimo, sem contar com o peso das embalagens. E ele montava os pallets. Cada pallet pegava 70 caixas. Ele fazia 10 pallets por hora, ou seja, ele carregava 700 caixas por hora. E assim a gente vai quantificando as cargas de trabalho, tá? Tornando o nosso laudo mais objetivo, palpável. Aqui está outro ângulo da atividade, então notem que ele pega a caixa na esteira, fazendo uma rotação de tronco, depois ele faz uma rotação com flexão anterior para depositar a caixa aqui na primeira fileira. Notem que a base dele é assimétrica, um pé dele está fora do pallet e outro pé está dentro do pallet. Isso porque o ritmo da esteira é muito acelerado, então ele não dá tempo dele pegar a caixa, dar um passo lateral certinho como deveria ser, se agachar para colocar a caixa. Não dá, se ele fosse fazer isso, as caixas iam passar direto, ele não ia dar conta do ritmo, porque não é ele quem determina o ritmo, e sim a máquina, a esteira. Tá certo? Então, aqui eu utilizei algumas ferramentas ergonômicas próprias para lombalgia e as ferramentas me indicaram um alto risco para lombalgias. Esse movimento é um movimento repetitivo, como a gente viu lá na cronoanálise, ciclos em torno de 3 segundos, não é? Demonstrando ser um movimento altamente repetitivo. Notem que ele está usando aqui a cinta abdominal. Essa cinta abdominal, os estudos já mostraram que não protege a coluna lombar. Pelo contrário, em alguns momentos pode significar até um maior risco de lesões. Então, se você quer saber um pouco mais sobre cintas lombares, vai no meu perfil do Instagram, que eu já gravei um IGTV sobre isso. Então, assiste lá, que eu já trouxe um debate aí bem interessante sobre essas cintas. Então, gente, qual foi o meu diagnóstico fisioterapêutico? No caso da disfunção neurosensorial, dor na região lombar, que irradia para o membro inferior esquerdo. Essa é a disfunção neurosensorial que desse reclamante apresentava. A disfunção de mobilidade, redução da mobilidade da coluna lombar. Qual a disfunção neuromuscular? Contratura da musculatura paravertebral lombar e hipotrofia leve da musculatura da coxa esquerda. E qual é a limitação funcional? Esse indivíduo não deve realizar atividades que seja necessário caminhar grandes distâncias, acima de 1 quilômetro, permanência prolongada em pé, carregamento manual de carga e ou realizar flexão anterior de tronco. Ele não pode mais trabalhar nessas condições.
Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você está interessado no meu curso, fica um pouquinho mais que logo em seguida eu vou mostrar para vocês como é a plataforma da Hotmart. O curso já está disponível. No curso eu apresento estes exemplos e muitos outros. Vocês vão receber o modelo de laudo exclusivo da UNAP. O curso tem a carga horária de 30 horas aula e foi feito com muito amor e carinho para que vocês possam ter a melhor experiência possível de aprendizado. Como eu já falei, esse curso era o curso que eu dava presencialmente e por causa da pandemia eu não pude mais dar as aulas presenciais no momento, então eu peguei o mesmo curso que eu dava presencial e transformei ele em online. As mesmas aulas, os mesmos slides. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês gostem do curso também. Me sigam nas redes sociais, @RebecaBorba, que eu sempre posto muito conteúdo relacionado à perícia, à ergonomia, fisioterapia do trabalho e fisioterapia como um todo. Tá joia, gente? Um beijo! Obrigada por terem ficado até aqui e fica aqui mais um pouquinho para conhecer como é o meu curso e a plataforma que eu preparei com tanto carinho para vocês. Até a próxima! Essa é a sua área do aluno. Aqui na barra esquerda, do lado esquerdo, você vai encontrar os módulos. O curso tem 11 módulos, sendo 10 módulos oficiais mais um módulo extra de brinde que você está ganhando ao adquirir este curso. O módulo extra é o módulo de fotogrametria. Então aqui você encontra todos os módulos do curso e se você clicar sobre o módulo, você vai, então, visualizar a aula e a prova. A maioria dos módulos tem uma provinha para você fazer ao final. Bom, e as aulas? As aulas, em geral, a maioria dos módulos tem duas partes. Tem 2 aulas por módulo, parte 1 e parte 2. Aqui você pode avaliar a aula e ao final de você assistir todo o conteúdo, você vem aqui e marca como concluída. É necessário você marcar como concluída para que no final o curso, a plataforma libere a emissão do certificado. Já já eu mostro o certificado para vocês. Então, todo o módulo, rolando aqui para baixo, tem uma breve descrição do que a aula do módulo vai trazer, vai abordar. E também tem o material exclusivo. Então, a maioria dos módulos tem um e-book, uma leitura complementar, tem também ferramentas, materiais complementares, materiais de exercício. Vou mostrar mais para vocês. Então, sempre ao final do módulo, você preste atenção aqui no material para baixar o material. Você também pode fazer comentários sobre as aulas e nunca esqueça de marcar como concluído. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês um módulo que é teórico e prático. Por exemplo, o módulo 6. O módulo 6, ele é um módulo teórico e prático. Ou seja, nós temos aqui a aula, a parte 1 e a parte 2. São 20 aulas no total, tá, gente? Tem a descrição e tem aqui, ó, a atenção ao exercício do módulo. Este é um módulo teórico e prático no qual o aluno deverá realizar a atividade em casa de preencher o nosso modelo de laudo. No módulo 6 é quando vocês vão receber o modelo de laudo da UNAP, é o modelo de laudo pericial exclusivo da UNAP. Também receber um modelo de petição exclusiva da UNAP também e mais o e-book. Então, tem módulos teóricos e práticos em que o aluno tem que realizar algumas atividades. A exemplo também do módulo de fotogrametria. Vou mostrar o módulo de fotogrametria. Quando você clicar na aula, assim como nos outros módulos, tem a parte 1 e a parte 2. Depois que você realizar, assistir as 2 aulas, você marca em concluído, você pode aqui avaliar. E esse também é um módulo teórico e prático. Então aqui você pode baixar todos os exemplos de fotogrametria que eu fiz na aula para vocês que vocês possam executar em casa esse treinamento. E também vocês vão poder baixar o programa que eu utilizo para fotogrametria, que é o Kinovia. O link já está salvo aqui no material complementar de vocês. Então, o curso ele já está totalmente formatado para que o aluno tenha acesso a todas as informações necessárias ao melhor aprendizado. E agora o certificado. Então, realizada todas as etapas do curso, a plataforma vai liberar para que você emita o seu certificado. O certificado é exatamente esse. E aqui você tem a opção de baixar ele em PDF. Aqui vai sair com o seu nome, o nome do curso que você realizou. Também tem a descrição de todos os módulos que você cumpriu e a carga horária de 30 horas. Essa carga horária ela é relativa tanto às aulas gravadas, quanto também às atividades extras de provas, atividades extras que eu passo para vocês durante o curso, para que vocês possam treinar o conteúdo das aulas.
a data que você concluiu o curso e aqui a minha assinatura como ministrante do curso. O objetivo da UNAP é promover ensino democrático, ensino com qualidade técnica e excelência. Então, muito obrigada!